Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativo, esse é o programa Falando a Verdade. Eu sou Marquinhos Kinder. Quero agradecer logo de cara todos os compartilhamentos que vocês têm feito aí pela internet. Nosso muito obrigado. A TV Ativo que vem crescendo de uma forma espetacular, com uma programação diversificada. Você quer programação de qualidade? Acesse aí pelas redes sociais TV Ativo e também o programa Falando a Verdade, que vai ao ar sempre às segundas-feiras a partir das 8h30 da noite. Compartilha aí. Hoje, o meu entrevistado de hoje é um dos caras mais dinâmicos do Alto Tietê. Ele é vereador por 2 mandatos, ele é do Podemos, teve na gestão de 2017 a 2020, é nascido na cidade de Guarulhos, é casado com a dona gloriosa Valéria de Souza Matos, tem 3 filhos, o Luiz Fernando, o Pedro Luiz e o André. Na sua segunda disputa, angariou 1.511 votos, é formado em gestão pública pela Unesp, Universidade Metodista do Estado de São Paulo, está fazendo aí direito, conhecedor de políticas públicas. O grande foco dele é o interesse de qualidade de vida, tem uma bandeira muito forte em relação à discriminação racial. Seu nome? Eu duvido que você descubra quem é. Luiz Eduardo Oliveira Alves. Sabe quem é? Não, né? Pois é, esse é o nosso glorioso vereador de Poá, é Dinho do Kemmel. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom, Marquinhos, para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui no programa Falando a Verdade, cumprimentar todos aqui da TV Ativo. Estava aguardando essa oportunidade, não estava batendo aí a agenda, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui para participar do seu programa. Estou em casa, né? Estou em casa, que é a Vila Margarida, né? É como se fosse realmente aqui a cidade de Kemmel, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu. E vai ser uma honra aqui estar participando, falando um pouquinho mais da minha história. Quero mandar um abraço a todos aí de Poá, todo o pessoal aqui de Ferraz de Vasconcelos, né? Nossa cidade aqui, Cormã, nossos amigos, vários. Estou sempre presente aqui. E estamos aí para falar um pouquinho da nossa história aí para vocês aí. É uma honra estar aqui, Marquinhos. Você é meu amigo pessoal, né? Um amigo que a gente tem uma consideração enorme. E eu quero parabenizar você. Estou sempre acompanhando lá, estou vendo o sucesso que é o programa Falando a Verdade. Obrigado. E vai longe, viu? Eu acho que ninguém segura mais esse programa aí, né? Tem um apresentador como você, um âncora como você aí que é expert naquilo que faz, tudo que coloca a mão dá certo. Agradeço o carinho. Estou à disposição sempre aqui, pode contar sempre comigo aí. Obrigado, isso a gente não faz sozinho, nós temos uma equipe maravilhosa, Marquinhos Verco, o Cris, o Ronaldo, então a TV Ativa tem se destacado aí, graças a Deus. Eu fico olhando para você aqui, Edinho, fico lembrando de você, menino, você sonhava um dia ser vereador da cidade onde você nasceu em Guarulhos, mas uma cidade que te deu tudo. Você tinha essa ideia de ser vereador um dia na cidade que você adotou como sua? Marcos, o programa é Falando a Verdade, né? Então a gente tem que falar a verdade. Realmente, eu vim da iniciativa privada, eu trabalhava numa indústria aqui em Suzano, Companhia Suzano de Papel e Celulose, pode falar o nome? Claro, né? Sem problema. Onde eu quero mandar um abraço, tenho muitos amigos lá que estão sempre acompanhando a gente. E trabalhei lá durante 8 anos. Felizmente tive que sair, né, por alguns problemas, e pintou essa oportunidade de sair candidato a vereador através do convite do meu professor de matemática, o Pedro Viviani, que eu quero também mandar um grande abraço para ele e dizer para você que era um sonho, não era. Quando a gente é garoto, a gente tem um sonho, como muito qualquer sonho, menino, né? De ser jogador de futebol. Eu vim do futebol, sou esportista e infelizmente também no futebol não deu certo. Fomos para a iniciativa privada e hoje estamos aí no 2º mandato. Depois do convite do nosso amigo Pedro Viviani, a gente concorreu à primeira eleição, tivemos 517 votos, né? Em seguida fomos eleitos em 2012 com 1.511 votos e fomos reeleitos em 2016. Estamos aí terminando aí o mandato de 2020. Então assim, não é que era um sonho, mas os caminhos trilharam para que a gente estivesse aqui hoje representando a população. Eu estou muito feliz e sempre tentando, né, Marcos, dar o máximo de mim, mostrando sempre transparência, trabalhando
para que as pessoas voltem a acreditar na política, né, Marcos? Porque o que a gente está vendo aí no nosso país aí é só corrupção, é lava-jato, é mensalão, é tudo de ruim, né? Então nós estamos aí para poder fazer essa mudança e fazer as pessoas acreditarem que tem gente boa na política que pode sim fazer essa transformação que o Brasil precisa. E você sempre se posicionou desde o seu primeiro mandato, aí eu já posso falar com conhecimento, você sempre teve uma personalidade muito forte. Sim. Quando você foi para a Câmara de Poá, você colocou essa sua personalidade lá. E por vir de periferia, e por vir e conhecer as necessidades da região, você puxou muito essa bandeira, né, do povo poaense. Carga pesada, isso? Carga pesada. Nós até digo que você também fez parte dessa conquista, dessa história. Quando entramos na Câmara Municipal, adotamos a primeira medida, trabalhar aonde o poder público não vai, Marcos, que são as divisas municipais. Levamos para a Câmara uma proposta diferente, né, de trazer o poder público, nem que seja de forma outorgada, mas fazendo com que eles fossem até lá. E nós tivemos muito sucesso, um marco na nossa carreira política, que foi realmente a conquista das pavimentações e das divisas municipais com Itaquaquecetuba, e que era um sonho daquela população. E assim, a gente iniciou tudo isso no primeiro mandato, um jovem que chega na Câmara com vários vereadores que já estavam lá há muito tempo, próprio Deneval Dias, a doutora Jerusa, que eu aprendi muito também com ela. Bom, para mim foi fantástico o primeiro mandato, Marcos. Foi um mandato assim que foi difícil, mas que teve muitas conquistas, diferente do atual mandato. Então, a gente só tem a aprender, né? Aprender, ter o jogo de cintura, aprender o momento certo de você ser ativo ali naquela ação que você tá buscando, e aprender a conviver principalmente com as vaidades, sabe, Marcos? O que estraga a política, principalmente, sabe, nos municípios pequenos, como o nosso, o de Poá, é simplesmente a vaidade. É triste, mas estamos no caminho. É difícil quando você vem com um vereador de primeiro mandato, sempre primeiro focando no primeiro mandato, e chegar na Câmara já com vereadores experientes, profundos conhecedores de leis, de leis orçamentárias e enfim, de diretrizes, e poder ter um choque eu falo que tem um choque de cultura, né? Um choque de conhecimento que as pessoas usam muito, políticos velhos usam muito, para uma nova política, para um jovem que vem na Câmara de Vereador tentando colocar aí as suas ideias. E conseguiu, ao longo desses 2 mandatos, você se colocou muito bem. Se a gente fala na cidade de Poá, os caras me falam um vereador de Poá. Os caras, tem o Edinho, então assim, se torna natural. Sim. E não se torna natural porque o trabalho ele é bem feito. Eu vejo muito dificuldade de político andar na região, principalmente nos bairros, e você não tem essa dificuldade. Você não tem essa dificuldade. Você consegue entrar em qualquer lugar, qualquer comunidade, é sempre bem recebido. O que você acha que causa essa indiferença do povo em relação ao político? Marcos, vou te falar com toda certeza e tranquilidade do mundo. O que facilita a gente poder ter todo esse trânsito em todas as regiões, em especial nas periferias, são os nossos princípios, os nossos valores que estão preservados, Marcos. Quando você se torna um político, quando você entra na vida pública, que você se torna vidraça, você tem que permanecer sendo a mesma pessoa. Você tem que sempre estar lá, vendo seus amigos, acompanhando lá como que tá o futebol, como que tá o pessoal, os feirantes, como que tá os seus amigos da época da escola, sempre manter contato, e isso eu nunca perdi. A casa da minha mãe, você sabe, sim, sempre lotada. Cheia. Sempre lotada, não muda, né? Portão aberto sempre, o pessoal chegou, entrou, tá todo mundo junto, né? Casa da mãe. E eu tô sempre presente, sempre... Foi a minha raiz, Marcos, não tem como, é uma coisa muito natural pra mim. Tá na pessoa. Eu tô na Cidade de Kemmel, eu tô na Vila Amélia, eu tô aqui na Vila Margarida, eu tô lá no Jardim Luiz Mauro, eu tô em todo lugar, eu tenho muitos amigos. Por isso que eu falo, eu vejo muita dificuldade de políticos andar nas regiões.
mas tem alguns que se destacam, isso é fato. Sim. Então, quando a gente olha para a cidade de Poá, a gente vê a sua facilidade de andar nas comunidades e também mostra o perfil que você tem. Então, não perdeu a essência. Não perdi a essência, a raiz, os princípios, nada. O cargo não te alterou. Não, pelo contrário, me fez assim, me tornar uma pessoa mais forte, com condições de olhar por aqueles que nunca foram vistos, né? Nunca foram lembrados. Então, pelo contrário, eu me sinto hoje mais tranquilo para poder andar, inclusive nas divisas, e fazer alguma coisa pelo nosso povo. Né? Desses 2 mandatos, aí, qual foi um dos principais projetos que o senhor colocou hoje em pauta, que hoje está sancionado na cidade, que o senhor acha que é de profundo, como é que eu posso te dizer assim, que pode atender a comunidade de uma forma direta? É um desejo seu e hoje ela é realidade na cidade de Poá. Olha, Marcos, além das divisas aqui que eu falei para você, a gente tem vários projetos voltados à cultura, voltado às questões raciais. Tivemos alguns, né, que foram bloqueados lá, que não foram colocado em prática pela prefeitura, justamente por conta da vaidade, mas temos vários projetos, por exemplo, na área da educação, de reutilização, de reciclagem, de ecopontos também aprovados, não foram colocados em prática. A gente bateu muito em cima disso, inclusive nesse mandato, com um projeto aprovado, com a palavra do prefeito de que iria colocar em prática, né? E infelizmente não foi. Hoje a cidade de Poá sofre muito, Marcos, com o descarte irregular. É um problema sério, grave. E a gente entrou com um projeto para a criação de ecopontos, visitamos algumas cidades para que fosse feita a coleta, a destinação correta dos resíduos sólidos, do óleo, do concreto, do entulho, da madeira, e infelizmente o prefeito ainda não colocou em prática. Aprovado lá, tá difícil. Eu entro nessa pergunta. É inacreditável como que a gente volta sempre a bater na mesma coisa. Sempre. Assim, quando o cara se torna vereador, se torna prefeito, e ele não perde a sua essência, e ele tem como base fundamental o povo, porque é para isso que ele é eleito, para representar um povo, e a voz que o povo precisa é através do vereador, através da gestão do próprio prefeito. Como é que algo que venha beneficiar o seu próprio povo encontra-se dificuldade para se aprovar? Como é que a gente sabe que hoje o vereador ele pede, mas quem tem o poder de caneta é o prefeito. Exatamente. Mesmo que a gente coloque, tinta está com ele, mesmo que o projeto seja votado na Câmara, for para a mesa do prefeito, se ele não tiver essa sensibilidade de entender da necessidade do povo, ele não coloca em prática. E eu vejo aí nessa questão uma falta não de sensibilidade, uma falta de compromisso. E eu posso falar para o prefeito de Poá, Jean, porque, Jean, a gente aqui a gente não é preso com ninguém, então a liberdade jornalística nos dá esse direito, tanto de falar como de questionar. Então um projeto como esse, que o vereador briga para que possa atender a população de uma forma como a cidade de Poá, porque a cidade é linda, a cidade de Poá, e não é atendido, você gera uma dúvida até mesmo para o seu próprio eleitor. Então é difícil você conseguir compactuar com isso. E quando a gente vê um vereador na Câmara brigando, discutindo, levando em pauta, levando para o prefeito e não é atendido, nos gera uma dúvida, viu, prefeito? Nos dá uma dúvida muito cruel em relação a isso, do compromisso que o senhor tem com a população de Poá. Mas a gente vai falar muito disso ainda. A questão dos projetos ela é importante. E agora eu vou abranger seus 2 mandatos. A cidade de Poá estava passando por um período muito complicado em relação à arrecadação do INSS, né? E eu vi que o senhor tomou a posição ali, e uma posição dura, porque quanto que o Poá ia perder em relação ao INSS? 40% do seu orçamento. Isso perdeu, dá quanto? Na verdade perdeu, né? Dá quanto isso? Dá cerca de 140 milhões ano. 140 milhões ano. E por que chegou nesse patamar de perder? Então, Marcos, a gente tinha essa questão do ISS, do Banco Itaú, que era instalado com a sede na cidade de Poá, e por conta disso, todos os impostos arrecadados no Brasil vinha para essa sede, era gerado aqui, e por conta disso, Poá era beneficiado com esse valor citado aqui de aproximadamente 140 milhões. Isso por muitos e muitos anos, cerca de 20 anos aproximadamente, que a gente tem esse recurso, né, a mais no orçamento de Poá. Por sua vez, por muito tempo os vereadores de São Paulo tentaram
estavam tentando há muito tempo levar essa sede para São Paulo, porque eles falam que o Itaú ele tinha que ficar lá na região central. E com isso eles brigaram e conseguiram levar a sede para lá. Então o Poá acabou perdendo 140 milhões. Porém, Marcos, vale destacar aqui a nossa luta, inclusive apoiando o prefeito Jean Lopes, né, através da nossa deputada federal Renata Abreu, que acompanhou. Isso, eu ia te perguntar isso agora, porque eu vi a sua movimentação na cidade de Poá, inclusive com o prefeito, e o seu trabalho juntamente com a deputada federal Renata Abreu, incansável, no qual a gente tem um profundo carinho. Eu gosto da Renata de graça, porque a Renata é uma das grandes idealizadoras, uma das grandes formadoras de opinião. Ela pegou o PTN, o extinto PTN, e transformou na potência que é o Podemos hoje. Graças à habilidade que essa deputada tem aí na Câmara Federal e pelo carinho, pela disposição que ela tem. Quem sou eu para falar melhor do que o senhor em relação à deputada federal Renata Abreu, no qual a gente aqui deixa os nossos préstimos de gratidão. Obrigado por ter representado aí, e estar representando o povo de uma forma digna e de uma forma honesta. Aqui você tem fã. E eu vi essa movimentação. O que me deixou triste na região, porque depois que vocês conseguiram bloquear essa questão... Durante 3 anos. Durante 3 anos. A Renata foi fundamental. Se não fosse ela, Marcos... A participação efetiva da deputada na articulação em Brasília, o seu empenho em relação a isso, para que esse recurso continuasse em Poá, eu vi, depois que isso conseguiu, eu vi a desvalorização em relação ao trabalho que o senhor executou em relação à deputada. Sim. Então, assim, todo o crédito de ir de madrugada na casa da deputada, eu estou mentindo. Exatamente. Então, passar a reunião, e levou ele lá, levou ele para Brasília, então criou essa articulação, e eu vi depois uma desvalorização em relação a isso. Por quê? É uma pergunta que nós da região fica se perguntando, né? Por quê? E eu vou ter a oportunidade ainda de perguntar para o prefeito por quê. Por que essa desvalorização? O senhor conseguiu essa grande articulação, você é prefeito, óbvio, mas se nós não tivéssemos um vereador que tomasse a frente, que criasse base, que buscasse solução, que levasse para Brasília e que abraçasse essa causa, talvez nós não teríamos hoje, durante 3 anos, o Itaú ainda na cidade de Poá, talvez ele já teria ido embora faz tempo. Então, acho que dê honra quem tem honra. Claro. Então, assim, eu quero deixar registrado isso, pelo trabalho que o senhor desempenhou em relação a isso, e a gente fala com propriedade, sem esconder. Então, assim, vamos dar crédito a quem tem crédito. Então, esse foi uma das grandes dificuldades em relação a isso. Me lembro, Marcos, que a gente, quando começou aquele pesadelo da perda do ISS, o prefeito imediatamente me ligou, Jean Lopes, Edinho, eu preciso falar com você, olha... precisa de um deputado lá que tenha trânsito em Brasília, assim, que seja bastante atuante e tal. Eu lembro que o PL, que é o antigo PL, que era o PR, era praticamente da base do governo, então não tinha como eles irem lá confrontar, né? E aí pediu ajuda da deputada Renata. Quando a gente entrou em contato com a deputada Renata, até a gente contei essa história, você também acompanhou, a Renata estava na Bahia, formando o Podemos da Bahia, reforçando lá com o Bacelar, com os deputados, senadores. E chegando da Bahia, 11 horas da noite do voo, né? Chegou de viagem 11 horas da noite, ela nos recebeu quase meia-noite na casa dela. Ficamos até 4 da madrugada, comprando lanche, comendo, articulando para a permanência do ISS. E aí, em seguida, ela colocou à disposição todo o seu corpo jurídico de advogados que você conhece, Marcos, à disposição do prefeito, colocou o gabinete dela em Brasília à disposição do prefeito, fomos para Brasília, o prefeito ficou, inclusive, instalado no apartamento da deputada Renata Abreu. Então, assim, a gente tratou o prefeito Jean Lopes como se fosse um filho mesmo, como se fosse um irmão. E, infelizmente, ele é muito ingrato, Marcos, muito ingrato. A cidade ela permaneceu durante 3 anos com 450, 460 milhões ano. Durante 3 anos. Nós perdemos o ISS no final do ano agora. Então nós passamos 3 anos com essa bolada, uma cidade de 17 km². E assim, não foi feito o que o prefeito colocou no plano de governo. O prefeito tá terminando obras aí que era do ex-prefeito Testinha, tá fazendo isso. Não tem o porquê falar, por que esconder. Então, assim, sabe, é 1 ou 2 projetos que ele conseguiu pôr em prática, que ele conseguiu, que era do plano de governo dele. Só o restante,
Você que também é da divisa, você pode olhar lá. A gente aprovou, por exemplo, créditos suplementares para que fosse feito complexo esportivo na cidade de Camel. Quando a gente fala complexo esportivo, não é campo de futebol. Sim. É a área de lazer, é a área da recreação, é a área das crianças, é a área para os adultos, é aparelho de academia ao ar livre, é tudo isso. É um complexo. Eu reuni toda a população da cidade de Camel para ele dar a notícia, apresentou o projeto e hoje para simplesmente dar um chapéu, né, neste vereador, nesse amigo que está aqui hoje aqui, falando para você, ele que também é da região, Marcos, que é também lá da cidade de Camel, fez isso tanto comigo como com os moradores da Nova Poá. Eram os dois projetos que era praticamente a menina dos olhos da gente. Por quê? Ia ser um marco ali na cidade de Camel, né, Marcos? A gente não tem. O Marcos sabe que a única diversão que os moradores do Camel têm é a questão religiosa de ir na igreja católica, de ir na igreja evangélica. Quando volta, retorna ali no campo do Barcelona e fica ali assistindo uma pelada de futebol. Todo mundo se trocando na rua, porque não tem um vestiário. Ontem eu disse na tribuna, na sessão plenária, vocês podem acompanhar, o prefeito não colocou um bloco na cidade de Camel, não colocou uma madeira, não colocou nada, ele não fez nada lá no Camel. Ele fez a pavimentação apenas da rua da família dele, a Rua Alcântara, que nem necessitava de pavimentação, e colocou iluminação na Rua Niterói. Só. Marcos, é muito pouco para um prefeito que está já 3 anos e 6 meses e teve durante 3 anos de mandato 450 milhões por ano para gastar. Então essa é a minha indignação. Isso foi uma das coisas que estragou muito a nossa relação, a nossa amizade, sem contar o bairro do Jardim Antônio Picossi, que vocês devem acompanhar a minha luta pelo bairro do Jardim Antônio Picossi. Marcos, nenhuma limpeza. Eu sou muito grato, Marcos, aos moradores do Picossi, independente de qualquer coisa, porque eu me lembro, Marcos, que na campanha eleitoral eu levei ele lá, apresentei para os moradores, fizemos uma reunião na Rua Pedro Ribeiro Filho, lotada, cheia. E inclusive deve ter algum morador que deve ter vídeo, deve ter foto lá, eu e o Jean segurando as mãos e falando: olha, nós não vamos passar os 4 anos de mandato sem dar um jeito aqui no Picossi. Marcos, ele enganou todo mundo, passou os 4 anos e ele não fez nada, tá aquele lixão que você vê quando você passa lá. Então é triste. Me abre uma pergunta. É a pior gestão dos últimos tempos da cidade de Poá? Considerada a pior gestão. Só que você vai me responder daqui a pouquinho, depois do comercial. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Maravilha, estamos de volta com o programa Falando a Verdade aqui pela TV Ativo. Vou pedir para você que continue compartilhando o nosso programa. Hoje uma entrevista com o vereador Edinho do Camel, da cidade de Poá. Antes do comercial, perguntei ao senhor se a gestão do prefeito Jean Lopes é uma das piores de todos os tempos. Com certeza, Marcos. Ela ganhou da gestão passada do prefeito Marcos Borges, que tinha... Inclusive teve algumas pesquisas lá na rede social, qual gestão pior, a atual ou a do prefeito Marcos Borges. O prefeito Marcos Borges foi péssimo também, mas o Jean superou o prefeito. Você conseguiu ser mais ruim que o Marcos? Conseguiu e assim, triste, porque era um menino promissor, era um menino jovem assim que é aclamado por toda a população poaense após
a morte do seu irmão Wellington Lopes, grande amigo, que Deus o tenha. Inclusive, o meu gabinete, Marcos, é o gabinete do Wellington Lopes. Sério? Muita gente ficou naquelas quando foi escolher o gabinete. Eu falei, não, de quem que era esse? Ah, era do finado Wellington Lopes. Eu quero esse gabinete. Por quê? Porque eu me identificava muito com ele. Também da cidade que é meu grande amigo, educado, simples, humildade, totalmente diferente do irmão. A gente precisa fazer um alerta, sabe, Marcos? Eu não posso sair daqui sem fazer esse alerta, porque, olha, o Marcos é o Marcos. O irmão do Marcos é o irmão do Marcos. O Edinho é o Edinho. O irmão do Edinho é o irmão do Edinho. Então, assim, a gente precisa separar essas coisas, porque o Jean ele só foi prefeito por conta do falecimento do irmão, Marcos. Porque o povo paraense, o povo brasileiro, ele é muito aquela coisa da comoção, do amor, da gratidão. E por conta da gratidão colocaram o Jean, transformaram o Jean prefeito da cidade, tanto que o meu prefeito não era o Jean Lopes, só que o meu prefeito acabou juntando, né, unindo-se ao Jean Lopes. E a gente percebia na Câmara a forma que o Jean atuava quando ele foi vereador. Ele foi vereador um mandato só, Marcos. Praticamente ele não participou de nada, ele não votou projetos polêmicos, ele correu de votação, ele se escondia. A Câmara, naquele momento, praticamente blindou o Jean Lopes para que ele não tivesse nada que desabonasse, que criasse indisposição, que desgastasse ele para que ele fosse prefeito. E assim aconteceu. Mérito total, você pode ter certeza, do irmão, porque se alguém pegar e analisar o mandato do Jean Lopes, o primeiro mandato do Jean, esquece. Eu, com muito menos experiência que ele, conquistei quase R$1 milhão através do deputado Estevão Galvão, do apoio da nossa deputada Renata Abreu, para fazer as divisas municipais. E ainda eles tentaram atrapalhar por vaidade, tanto ele como o irmão Elson Lopes, quanto como o secretário William Harada, que eram aquele grupo que eles tinham lá, tentaram atrapalhar a nossa pavimentação, porque jamais iam admitir. Olha o tanto de vereador que passou na história da região e ninguém conseguiu o que a gente conseguiu na divisa. Então é um motivo de muito orgulho. Falo sem medo nenhum, Marcos. As pessoas falam muito em oposição, não gosto dessa palavra de oposição. Quando eu falo oposição, o vereador assume uma posição contra o prefeito, o cara, o vereador assume uma posição porque quer alguma coisa. Na verdade, não é oposição. Na verdade, é você tomar para si o que não foi feito. Sim. Quando você é a mesma coisa, quando você está numa família, você tem um pai, você tem o seu filho, e você vai cobrar do seu filho alguma tarefa que você passou que ele não executou, quando ele executa, tá tudo certo. Ele vai para a rua, ele sai, ele anda de bicicleta. Quando existe aí um pacto, ele fez. Agora, quando esse pacto quebra, quando ele deixa de fazer aquilo que você pede e aquilo que necessita que seja feito, acontece essa rachadura. Por isso eu não gosto dessa palavra oposição. Eu acho que quando alguém se permite, peraí. Sim. Por que não foi feito aqui? Por que o Picossi não foi tomado as providências que você falou que ia fazer? Nenhuma limpeza. Nenhuma limpeza. O Picossi abandonado. Como é que você, na articulação do INSS da cidade, a gente toma frente, você finge que não é nada. A gente pega uma cidade que já vinha de prosperidade e para nós, da divisa, dita como próspera. Quando a gente fala em Poá, a gente fala, não, Poá é maravilhosa. Poá é uma cidade espetacular. Que cidade gostosa de ir. E a gente vê, num dia de chuva, uma cidade sendo destruída, como é a cidade de Poá, e a gente vê um prefeito inerte, e eu vou falar do Marcos Borges para cá, porque é uma inércia inacreditável, parece que não existe um compromisso ali com a cidade. Prefeito, eu vou falar, se o senhor quiser vir falar aqui depois, o espaço aqui é aberto para qualquer um. Tem que vir. O espaço aqui é aberto até mesmo para rebater, mas a gente vai falar por conhecimento de causa. Até mesmo porque aqui a gente não tem nada preso com ninguém, viu, Edinho? Mas com certeza. A liberdade de expressão está aqui. Então, se não for para falar a verdade, a gente muda o programa. Vamos falar mentira. Sim. Então, assim, eu acho que o prefeito, acho que falta aí, a gente vendo de volta, compromisso com o povo de Poá. Não é questão de oposição, não existe oposição dentro do seu mandato. Eu acho que existem pessoas que não concordam da forma que o senhor administra. Sim. Concorda? Eu também acho que o senhor não se preparou para ser prefeito da cidade de Poá. Não se preparou. Eu não vejo esse conhecimento. Eu vejo em outros lugares... Caiu no colo dele, Marcos. Caiu no colo. É difícil quando você cai no cara, mas se o cara é gestor, ele sabe delegar. Então a impressão que nós temos aqui que nem gestor o senhor é. Vamos falar aqui com liberdade, que nem gestor o senhor é. E eu vi que o senhor fez, nesses últimos dias, uma representação no Ministério Público. Sim. Em relação... O que seria? Nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público. Na verdade, 2 denúncias. Fizemos uma do valor do álcool em gel, que eles compraram na prefeitura, que eles adquiriram cerca de 5.000 unidades, no valor de R$ 27,50.
um tubo de 500 ml. Dá licença, aqui tem 250 ml, então um pouco maior que esse aqui. É um frasco que você paga no máximo cerca de 11 a 12 reais, que foi o valor que a Câmara pagou. A Prefeitura comprou no valor de 5 mil unidades, no valor de R$ 27,50. Segundo eles, falaram que porque eu ouvi falar que eles falaram porque no álcool em gel deles, Marcos, tinha aloe vera. Aloe quem? Aloe vera. Aloe é um vera. produto que é para não dar desgaste na mão. Só me tira uma dúvida, como leigo, eu acho que até para o povo. Quando eu compro um álcool em gel, por exemplo, dá um preço fictício aqui, ele me custa R$ 20 Mas quando eu compro uma grande quantidade, O valor cai. qual que é o preço? O que acontece com o preço? Cai. Ô, prefeito, faz isso não, pelo amor de Deus. 7,50. Prefeito, quando a gente compra é um preço. Quando a gente compra em grande demanda, a tendência é o preço ficar muito mais barato. E quanto mais o senhor compra, mais barato fica. É isso? Sim. Então, A outra denúncia, Marcos, foi em relação aos itens do kit de alimentação das crianças, né? Porque eu vi isso aí. eram produtos assim de muito má qualidade, assim, principalmente o principal, que o que dá sustância, que é o arroz, o feijão e o macarrão eram péssimos. Você tinha né? coragem de dar aquilo ali para alguém comer? Não daria. Foi muito triste, né? E a gente tomou a frente na Câmara. Eu faço parte da Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara Municipal. Fomos para cima e entramos com essa denúncia, Marcos, para que o Ministério Público. Por que, Marcos, que tivemos que fazer a denúncia? Porque na Câmara, infelizmente, a gente tem um grupo de 10 vereadores que não deixa, por exemplo, que passe um requerimento, que passe uma abertura de SEI. Então, qual o caminho que a gente tem? Ir para o Ministério Público. E fizemos essas denúncias aí, estamos inclusive aguardando a resposta da denúncia do álcool em gel também. E pedimos para que eles analisassem item por item, valor de cada item, porque é um absurdo. A cesta ficou em torno de R$ 72, R$ 75 reais. E o mais grave, o agravante, Marcos, é que em período de pandemia o prefeito praticamente tinha um cheque em branco, porque dispensa a licitação, sim, entendeu? sim. Então ele vai lá e compra aquilo que ele quer, que ele bem entende, e fica difícil você fiscalizar ali por conta dessa compra. Então a gente, na verdade, quer mostrar transparência para a população, né, para eles saberem que a Câmara não está de brincadeira, que tem vereadores sérios sim lá. E um alerta para você que esse ano, um ano de eleição, não sei se vai acontecer em novembro, se vai acontecer em dezembro, ainda estão decidindo. Os 9, 10 vereadores que não deixam a cidade andar, que não deixa passar um projeto de SEI, que não deixa um processo de investigação, que faz parte do processo, quando existe uma dúvida em relação a qualquer compra, para você, povo poaense, começa a olhar na Câmara de Vereadores toda terça-feira. Se você não acompanha pelo Facebook. Veja quem são os vereadores que não deixam a cidade andar de alguma forma e que esse ano você possa dar resposta para eles, para as urnas. Deixe na Câmara só os vereadores que têm compromisso com o povo, compromisso com as pessoas que querem trabalhar. A gente vem de uma forma de política diferente. Eu acho que tem muito político que não entendeu isso aí ainda. Existe uma forma do povo de 10 anos atrás discutindo política e um povo discutindo política agora. Sim. E o povo agora tem lado, ou é esquerda, ou é direita, ou é centro. Então o povo já tomou essa consciência. Então você não vai achando que você vai enganar o povo de novo esse ano. O povo está muito alerta nisso. Está muito atento. Então esses vereadores que têm essa liberdade de andar nas comunidades, que têm essa liberdade de entrar nas casas das pessoas, esse vereador, a tendência dele votar é gigantesca. Agora vereador que nunca botou a cara na rua, tem vereador aí que pode correr o risco de apanhar. Sim. De verdade, parece irônico, mas é verdade. Você, vereador, até tem uma brincadeira na internet que está o vereador enterrado, 4 anos depois ele levanta, começou a eleição. Não tem isso? Complicado, Então a gente passa por isso. Por isso que eu falo, diferencia as pessoas que trabalham daquelas que não trabalham. Diferencia as pessoas. E eu vejo o vereador Edinho do QM hoje na cidade de Poá ativo, dinâmico, aguenta a porrada. Com certeza. Aguenta a porrada. E eu vejo muitas discussões, eu vejo o senhor entrando em muitas discussões, e sempre com base, sempre com coerência. Então eu acho que é isso que a cidade de Poá precisa, de pessoas comprometidas. Gestores sim, vereadores sim, políticos sim, mas primeiro ser humano. Porque a partir do momento que ele perde a essência, essa sua essência de vida, ele não tem mais nada. Então ele não pode deixar o cargo aí sobressair em relação a quem ele é. Então,
graças a Deus que os vereadores dessa forma vêm tomando o Brasil e a gente vem ficando feliz, e aqui a gente compactua com quem trabalha e denuncia quem não trabalha. Então a cidade de Poá tem eu acho que esse ano de 2020 tem uma grande oportunidade de mudar, de fazer a cidade de Poá, colocar a cidade de Poá no eixo de novo. Isso é bacana de novo. Isso é pré-candidato a vereador de novo? Pré-candidato a vereador, venho com chapa completa do Podemos, né, de 26 candidatos. A gente vem apoiando para prefeito o nosso companheiro Azuir Marcolino, do PTB, 4 mandatos. Pessoa também muito experiente, muito simples, que tem o mesmo perfil que eu, assim, de estar junto da comunidade, estar na rua, anda, sabe? Você vê o Azuir na rua 11 horas, meia-noite, é muito simples, né? E assim, sabe, Marcos, o que me chamou muito a atenção, assim, nesse período que eu convivi com o Azuir na Câmara, é a lealdade. A gente nunca discutiu, Marcos. A gente nunca teve uma discussão assim que fizesse que um ficasse com raiva do outro. Não, é muito respeito tanto comigo como com a minha família, e por isso também que a gente optou por ele, por conta da experiência, por conta da vida pública, por conta de ser sindicalista, de sempre ter sido trabalhador. A Azuir falou: Edinho, eu tenho mais de 25, 30 anos de carteira assinada, vim do sindicato, cheguei cedo aqui em São Paulo, tem bagagem, né? E assim, Poá precisa de uma pessoa experiente, assim, que esteja com vontade de fazer a mudança. Porém, Marcos, como você falou da minha personalidade, da minha forma de atuar, eu quero dizer a você que independente do prefeito que estiver lá, Marcos, e caso eu seja reeleito, estarei sempre com a mesma postura, a mesma cobrança, seja lá Azuir, seja lá quem for que estiver no comando da cidade, porque a política ela é passageira, nós estamos de passagem. Sim. Só que os nossos filhos, os nossos netos vão estar aí, né, para estar contando aí uma nova história, e a gente não pode permitir que as pessoas afundem a cidade como o prefeito Jean Lopes está fazendo, com a inércia, com a omissão. E principalmente, Marcos, eu tenho sempre dito, né, na Câmara, eu tenho usado muito a palavra covardia. Covardia com a coisa pública, covardia com o que tem feito, não só comigo, como com outros parlamentares que acreditaram nele, que correram com o prefeito Jean Lopes dia, noite, sol a sol. Infelizmente, ele pode escapar aí, ele pode sair ileso, de boa, tranquilo desse mandato de 4 anos, mas a justiça divina ela não falha não, Marcos. Ela tarda, mas não falha. E infelizmente tudo isso que o Jean tá fazendo com a gente lá, sem atender um pedido, Marcos, ele não atendeu um pedido meu. Um pedido. Você sabe o que é uma pessoa caminhar 3 anos e meio, abrir as portas da casa? Você já frequentou? Sim, a casa, a residência da minha deputada, a casa, tudo, Brasília, portas abertas. A minha deputada ajudou muito mais ele do que qualquer deputado dele. Isso é fato. Sabe? Então, assim, não tem consideração nenhuma. É um falso, é uma pessoa, assim, que, infelizmente, sabe, perdeu todo aquele conceito que tinha comigo. Não dá pra tomar um café na padaria, Marcos. Meu Deus. Não dá. É tipo assim, tá numa padaria, eu vou pra outra pra evitar conflito, porque, infelizmente, não serve. E qual que é o recado que o senhor deixaria hoje para a população de Poá que está assistindo o senhor naquela câmera ali? Olha, Marcos, o recado que eu gostaria de passar para a população poaense em especial é que faça a mudança que Poá precisa, que vocês estão vendo aí o que o prefeito está fazendo em Poá, omissão, né? Agora ele saiu para a rua, Marcos, para poder falar que está fazendo, sabe aquela velha política, vamos fazer no último ano. Então, o povo está vacinado com isso. Marcos, faz uma limpeza de capinação que a frente de trabalho faça, ou que o departamento de trânsito faça uma pintura para ele, é como se tivesse ganhado o troféu imprensa. Sério, é triste. Lamentável. Então, assim, a população acordou, Marcos. A população, acordou. O gigante despertou, acabou, a rede social tá aí, tá todo mundo mostrando, todo mundo tem um celularzinho que qualquer coisa filma. Então, prefeito, infelizmente, como diz Mano Brown, não fez a lição de casa, volta pro final da fila. É isso que acontece. Volta pra base. Vai voltar pra base. Vai voltar pra base, porque precisa treinar, Marcos. O que eu tenho feito, Marcos? Eu tô no meu 2º mandato, espero conseguir ser reeleito ao 3º, estou me preparando, terminei minha faculdade de gestão pública, estou agora no 3º ano de Direito da Faculdade Piaget, mandar um abraço para os meus professores, professora Solange Tomiama, Ana Paula Peta e demais professores.
E me preparando, Marcos, para que quando chegar o meu momento de estar numa disputa eleitoral para que seja prefeito da cidade, esteja preparado para que não tenha nada que coloque em xeque a minha idoneidade. O Edinho não tem experiência. Tem experiência. Mas se o Edinho, preparando. Entendeu? Eu vou estar pronto para estar lá também, que é um sonho também que tenho de um dia ser gestor da minha cidade, né? E fazer alguma coisa de verdade, porque quem tem poder de fazer realmente é o prefeito, né? O vereador, ele pede, mas ele depende muito do prefeito Jean Lopes. Então esse é o recado que eu deixo à população. Peço também que agora, Marcos, acompanhe as sessões da Câmara Municipal, estão sendo transmitidas ao vivo. Só entrar lá no Facebook e colocar Câmara Municipal de Poá, vai aparecer lá ao vivo a sessão, e aí vocês consigam acompanhar um pouquinho o trabalho de cada vereador, porque precisa ver. Não é possível que a população poaense não vá acompanhar e chegar na época da eleição, todo mundo vai bater na sua porta, sem você conhecer, às vezes, os vereadores da cidade. Então é esse recado que eu deixo aí, Marcos, para a população, e agradecer sempre aí a oportunidade. Edinho, você não sabe a grata satisfação que foi receber você aqui hoje. Eu tinha certeza, e vai ser a primeira de muitas ainda no decorrer da sua carreira aí. E o que nós desejamos, nós da TV Ativo, o Cris, o Marquinhos Vecchio, o Ronaldo, que você consiga todo com êxito, tudo aquilo que o senhor desejar, colocar nas tábuas do seu coração, possa se concretizar. Sabemos do seu caráter, sabemos do seu compromisso com a cidade de Poá, e a cidade de Poá ganha trazendo o senhor de volta no próximo mandato, e que nós possamos aí acompanhá-lo e aqui estender todos os nossos agradecimentos e já deixar a porta aberta, porque aqui é a sua casa. Pode votar que aqui é a sua casa. Marcos, muito obrigado. Obrigado a todos aí da redação aqui da TV Ativo. É sempre um prazer estar aqui. Demorei para vir, mas estamos aí, vai ser sempre um prazer. É um pulinho, né? Só queria aproveitar a oportunidade, Marcos, também deixar um grande abraço pro meu amigo Zinhão, claro, aqui da Vila Margarida, um grande amigo aí. Também desejar boa sorte na caminhada e estamos aí. Obrigado. Parabéns pelo programa, Falando a Verdade. Falando a Verdade. O programa Falando a Verdade volta segunda-feira que vem, a partir das 8h30 da noite, na TV Ativo. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.